Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Glória a Deus, amém. Vamos ler só este versículo para iniciar a mensagem. Irmãos, nós conhecemos a história de Josué, né? Já foi falado aqui pelo tema, e nós conhecemos um pouco sobre a história de Josué. Josué, ele participou desde o tempo do Egito com Moisés na libertação do Egito, né? Ele esteve durante... Obrigado. Josué esteve presente com Moisés, servindo a Deus e servindo a Moisés, na época ainda do Egito, né? Ele participou, ele viu as 10 pragas sendo lançadas no Egito, livrando o povo de Deus, né? Ele atravessou o Mar Vermelho com Moisés e o povo, né? Ele esteve no deserto com Moisés e viu todo tudo que aconteceu no deserto. E ele tinha no seu coração já um preparo para substituir Moisés. Deus já vinha trabalhando na vida de Josué, para ele ser um líder, né? Ele esteve com Moisés no monte, quando estava escrevendo as tábuas da lei. Ou seja, Josué, ele era o mais apropriado, o que estava mais próximo de Moisés, né? E no capítulo 1 nós vemos que Deus, ele chama Josué. Aqui no capítulo 1 ele chama Josué e diz que o meu servo Moisés é morto. Então Josué, se dispõe, conduz esse povo. A responsabilidade de Josué era conduzir o povo à terra prometida, que já estava mais próximo, porque já tinham passado muito tempo no deserto. E Deus, ele diz no capítulo 1, versículo 2 para Josué: dispõe-te, passa este Jordão, tu e este povo, né? No versículo 2 ele já fala para Moisés. No versículo 3 ele faz a promessa que onde pisar a planta dos seus pés, você vai ganhar esta terra. No versículo 5 ele fala: não te deixarei, nem te desampararei, assim como foi com Moisés, eu serei contigo. E ele fala do versículo 6 até o versículo 9, sempre repetindo: ser forte, ser corajoso, não temas. E Josué assim foi. Ele foi um líder destemido. Ele foi um líder forte, que estava totalmente disposto nas guerras a lutar e a conquistar, que é o seu objetivo, levar o povo à terra prometida, né? No versículo 10, no capítulo 1, ele manda os príncipes falarem com o povo para se prepararem na travessia do Rio Jordão, né? E para se prover de comida, para se organizarem. Assim ele fala, ele manda o povo se preparar, né? No capítulo 2, nós conhecemos a história de Raabe, né? Ele manda 2 espias para conhecer a terra prometida, observar Jericó, e lá acontece de Deus fazer um encontro com a prostituta Raabe, né? Nós conhecemos essa história, é bem conhecida de nós. Raabe, ela já tinha no seu coração um temor a Deus, e aí ela resguardou os 2 espias para que eles não fossem atacados, não fossem mortos pelos soldados de Jericó, que assim os perseguiam. E nisso, ela pediu misericórdia aos espias, né? E assim foi feito. E desta, Raabe se transformou e virou uma serva do Senhor. E acompanhou a Josué, né, e ao povo
na condução das conquistas da Terra Prometida. No capítulo 3, que é onde a gente leu o versículo 5, Josué já fala diretamente como líder, nomeado por Deus, ele já fala diretamente para o povo, dá a sua primeira mensagem. E a mensagem que Josué dá ao povo é: santificai-vos. Não tinha como prosseguir, nós sabemos disso como crentes. Sem santificação não dá para caminhar. Aleluia. Não é uma caminhada legítima, não se engana a si mesmo. E Josué, ele falou para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Mas é bom entender, assim como temos vivido, entender melhor, especificar melhor o que é exatamente se santificar. É uma ordenança do Senhor. Santificar-vos, né? Mas vamos entender um pouco sobre santificação, né? Lá no livro de Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 4. Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 4, fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nós podemos entender, falar um pouco sobre santidade, sobre santificação, e é importante falar sobre isso na igreja, porque muitos têm falado pouco sobre santificação. E também muitos têm vivido pouco a santificação. Né? Porque o que nós precisamos nos voltar a tomar leite, a se educar novamente na caminhada cristã. Né? E nesse pouco falado, pouco temos vivido. Mas nós aprendemos, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o homem recebeu de Deus, no Jardim do Éden, atributos de Deus, atributos morais, caráter, que nos fazia do homem, antes da queda, ser um homem bom, ser um homem cheio de amor. Né? Ele fez assim, Adão, Deus deu esses atributos referente à sua imagem ao homem antes do pecado. Né? O homem era santo, o homem era belo, o homem era puro, o homem tinha bondade, o homem tinha justiça. Mas aí veio o pecado e a queda do homem no jardim. Então, com o pecado e a queda do homem, tudo isso foi transformado, foi tirado. Aquilo que era puro deixou de ser puro. Aquilo que era belo não era mais belo, ficou feio. Aquilo que era santo deixou de ser santo. O homem perdeu os atributos que Deus deu a ele na sua queda no pecado. Mas Deus, na sua infinita bondade, e antes da fundação do mundo, ele já sabia do que tinha a acontecer no Jardim do Éden. Então, ele já tinha feito o plano de salvação antes da fundação do mundo. Aleluia. Como diz aqui no versículo 4 de Efésios 1:4, fala: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Né? Deus, quando faz o plano da salvação depois da queda do homem, ele resgata a nossa santidade. Ele resgata em nós a santidade.
Ele resgata em nós o amor que foi perdido lá na queda do pecado. Aquele senso de justiça, ele resgata em nós a beleza da santidade. Né? E é assim que Deus faz a obra da salvação. Nós somos salvos e o propósito de Deus na caminhada cristã é a santificação, até chegarmos a nos encontrarmos com Ele e sermos glorificados e realmente transformados em santos. Né? Essa é a nossa caminhada cristã. E é mais ou menos assim para a gente entender um pouco sobre o que é o processo de santificação. É como se estivéssemos andando num terreno desconhecido até, e nessa mudança nós tropeçamos e caímos. E quando nos vimos, estamos caídos no lamaçal, num poço profundo de lama. Aí estamos lá, desesperados, sujos, né? sem saída, mas aí vem uma pessoa e nos resgata deste poço de lama. Glória a Deus. E nos coloca num lugar alto e seguro. Aleluia. Aí mas acontece o seguinte: nós fomos salvos, mas estamos sujos. E o que precisamos? Nos limpar. Trocar as nossas vestes, vestir vestes limpas e novas e santas. Glória a Deus. Esse é o nosso plano de salvação. Esse é o nosso processo. Deus foi lá e resgatou o homem do seu pecado, da sua queda, do lamaçal do pecado. E aí ele colocou num lugar alto. Mas Deus, ele completa a obra. Ele completa. Ele vai lá e limpa o homem. A ação do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. É a limpeza Glória que precisamos. Porque Deus se responsabiliza. Ele não apenas salva, mas agora ele é responsável pela tua vida, pela nossa vida. Nós precisamos nos entregar e crer nessa caminhada cristã, no processo até chegarmos ao encontro eterno com Ele. E é isso que Deus faz. O processo a obra de salvação do Espírito Santo é que nós sejamos santos. É isso que Deus quer de nossas vidas. É como se a salvação tivesse 3 etapas. Você foi salvo, perdoado, justificado. Não tem mais condenação. Aleluia. E agora vem a transformação, porque você não pode ser mais como era antes. Temos que ser transformados pelo poder e ação do Espírito Santo. Glória a Deus. E essa transformação é a santificação. Nós somos, santificação é ser santo. Santo quer dizer separado. Não é isso? Então, assim, não é que você foi separado do pecado. Você está separado por Deus do poder do pecado. Você tem poder de dizer não ao pecado. Porque o Espírito Santo faz essa transformação diária na sua vida. A santificação é um processo crescente, contínuo. Verdade. E quanto mais busca, mais tem, mais poder contra a autoridade do inferno você vai ter. Teremos, né? Aleluia. Como diz, né, em Efésios, né, nós somos separados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. A santificação, eu posso fazer uma ideia de comparação para entendermos melhor. É como se fosse uma balança de equilíbrio. Por quê? Porque de um lado está a sua velha natureza, aquilo que você deixou para trás. Como diz lá em Gálatas 5,19, as obras da carne que deixamos para trás. As obras da carne, vamos só lembrar aqui para você lembrar de onde você saiu. Que fala, Gálatas 5, do 19 diz, deixa eu pegar aqui, as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes,
iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, benedices. E aí a gente sabe que o homem longe de Deus, a capacidade de coisas más é tremenda. O homem longe de Deus também é um processo crescente para o inferno. Também é. Os caminhos maus que têm atitudes que nos abismamos e o ser humano é capaz disso. Não é verdade? O homem longe de Deus. Mas nós somos salvos, pela glória de Deus. Nós saímos das obras do inferno, das obras da carne. Porque as obras da carne é louvor ao diabo. Aleluia, Deus. A santificação é a morte desta vida para a vida no reino dos céus. E nós aprendemos, né, que esse processo de equilíbrio, ele nos traz em Efésios 4, versículo 17, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, quando deixamos a natureza anterior, devemos deixar também os pecados, as obras que tinham aprisionado em nossas vidas. E devemos seguir nos desviando do mal e procurando as coisas de Deus. Como diz em Efésios 5, versículo 8, diz assim: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Glória a Deus. Ou seja, essa balança de equilíbrio. E quanto mais você está distante do mundo, mais santo você está ficando. Mais santificado está sendo a sua caminhada. Aleluia. Mais transformado você está se deixando ser pela obra do Espírito Santo. Né? Então, o Senhor nos ensina que, eu falo em balança de equilíbrio nesse sentido, mais afastado do mundo, mais próximo de Deus. Por quê? Porque a santificação, ela não é um conjunto de regras e teorias. A santificação é em amor, como fala aqui, irrepreensíveis em amor. Quanto mais você busca de Deus, a sua vida, a sua intimidade, mais amor Deus vai te dar no seu coração. E você vai deixar de amar as coisas do mundo. E vai continuar na sua caminhada em amor. Não é mais por obrigação. Não é porque eu tenho que estar obrigada a ir para a igreja. Não é porque eu tenho que estar obrigada a estar seguindo. Não. É em amor. Porque você foi transformado. É em gratidão. Porque Deus te salvou do poço de lama. Essa que é a verdadeira santificação que temos que seguir. Né? E a balança de equilíbrio, né? Ela tem dois lados, né? Falamos já do lado que é a velha natureza que deixamos, né? O que as obras da carne antes fazíamos e eram participantes, co-participantes, mas agora vem o lado nosso de santificação. O que aprendemos com isso, né? Como é que sabemos que estamos realmente caminhando retamente? A pessoa que anda em santidade é uma pessoa firme, é uma pessoa que tem convicção de fé, é uma pessoa que não se abala com notícias ruins, né? É uma pessoa que tem postura reta, é uma pessoa que evidencia a sua santidade. Mas como? A pessoa que deixa suas práticas erradas e procura agora viver de maneira agradável ao Senhor. Nós muitas vezes conhecemos, temos vivido e conhecemos pessoas que são prazerosas em estarmos perto, né?
pessoas que nos transmitem paz, pessoas que nos transmitem confiança, pessoas que fazem desde a fé. Por quê? Porque o processo de santificação muda a conduta, nos fazem pessoas diferenciadas, né? Nos fazem pessoas que alguém vai olhar e vai dizer: ali é uma serva do Senhor, ali é uma pessoa digna, uma pessoa de boa conduta, mas não por causa dela, mas por causa da obra do Espírito Santo, que é o processo de santificação a qual estamos vivendo, né? Isso aqui é a caminhada assim, em santificação, né? A balança de equilíbrio, como diz lá em Mateus 5, 13 e 14, fala que devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. A luz, ela não passa despercebida. Por mais escuridão que esteja, se for uma luz mínima, ela se destaca no meio da escuridão. A palavra diz também que não se esconde uma cidade edificada no monte. Ela aparece, iluminada. Isso somos nós. Nós somos a luz no meio da escuridão desse mundo. Onde nós estivermos, nós vamos transportar essa luz naquele lugar. Nós vamos resplandecer. E assim podemos sermos diferentes do mundo. E assim também como fala o sal. Né? É interessante, muito interessante falar sobre o sal. Porque sal é um condimento, é um tempero muito poderoso. Nós não temos como fazer qualquer refeição sem colocar sal. Mas para qualquer refeição, qualquer alimento, qualquer prato, por grande proporção que seja, nós precisamos apenas de um pouco de sal para dar sabor. De tão poderoso e forte é o sal. Nós precisamos apenas de um pouco. Nós não colocamos 1 quilo de sal no quilo de carne, não é verdade? Então, precisamos de pouco. O sal, ele pode se misturar com qualquer tipo de tempero, mas ele se destaca em qualquer tipo de panela. Por quê? Porque o sal, ele é altamente poderoso. Aleluia. Ele só precisa de um pouco. Você só precisa de um pouco para falar para o seu próximo que Deus nos transforma, levar a mensagem de Deus. Nós somos o sal da terra. Essa terra sem a igreja, ela já tinha se acabado. Então, nós somos o sal que segura essa terra, que segura ainda o Evangelho. Mas o sal, como eu estava falando, o sal, como eu falei, é tão forte que ele se destaca. Ele não precisa se influenciar com os temperos. Ele sozinho influencia um tempero numa panela, um prato. Isso quer dizer o quê? Que nós temos o dom, o poder de influenciar onde estivermos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Ser sal para muitas vidas sedentas. Nós podemos influenciar. Muitas vezes, nós temos agora, nessa moda aí da internet, né, que todos têm acesso, a moda agora é ser influencer, digital influencer. Você faz uma marmota, grava um vídeo, bota na internet, pronto, tem não sei quantos mil seguidores, né? Aí você vem outro, faz a mesma marmota, às vezes até repete, e joga na internet, pronto, aí ganha bem muitos seguidores. A moda agora é ser influencer, né? Digital influencer, seja lá a palavra certa. Mas, o que quer dizer para a igreja? Quem é influente nesse mundo não é internet não é marmota de internet não. É o sal que nós temos em nossas vidas. É a luz que nós temos que brilhar onde estivermos. Você pode ter seus problemas, pode ir ao médico,
Você pode ir no psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista. Você pode ouvir palestras com os homens mais inteligentes dessa terra. Pode estar lá na ONG das Nações Unidas. Pode estar onde você estiver. Nenhum deles tem influência na sua vida. Porque a influência nossa vem daqui, da palavra de Deus. Aleluia. Nós devemos ser sal para influenciar este mundo. Nós devemos ser santos para santificar a igreja e levar a santidade além dessas portas. Nós devemos, sim, contaminar o mundo na presença do Senhor. É isso que somos, para que o processo da santificação, para isso que vivemos. Para mudarmos a nossa caminhada, mudarmos vida, transformarmos vida através do poder do Espírito Santo que age em nós. E seja através de nós. Amém, Jesus. Saibam que não existe nada, ninguém que vai te influenciar. Apenas a palavra de Deus. Louvado seja A santificação você tem que buscar aqui. Glória. Você tem que estar na igreja em comunhão. Você tem que ouvir, como o povo ouviu Josué, ouvir os seus líderes, o que eles dizem: santificai-vos. A igreja só vai testemunhar quando ela entender o que é o processo da santificação. Aleluia. Porque muitas vezes nós temos perdido vidas no mundo porque não testemunhamos. Porque muitas vezes nós não nos importamos. Né? E aí eu lembrei agora de uma vez que eu li que na Segunda Guerra Mundial os padres, eles queriam ganhar as vidas ali para a igreja católica. Só que eles queriam ganhar a vida dos soldados, eles sentavam e faziam tudo que os soldados faziam quando estavam desocupados. Eles fumavam, eles bebiam, juntamente com os soldados, porque achavam que iam ganhar essas vidas para a igreja católica. Mas aí o que aconteceu? Não ganhou nenhuma vida. Nenhuma vida. Sabe por quê? Porque você tem que influenciar, ser influenciado pelos outros mundos. Jesus, quando andou aqui nessa terra, ele sentou com os pecadores, ele conversava com as prostitutas, ele comia com os pecadores. Jesus, ele curava os enfermos, os paralíticos no meio da rua. Jesus não se importava com todos que chegavam a ele. Mas ele não se influenciou por nenhum. Ele era o que levava a cura. Ele era o que levava a santidade. A santidade de Jesus é que transformou vidas por onde ele passou. Ele libertou prostitutas. Ele libertou endemoniados. Porque ele era um influenciador. Aleluia. Ele era o que levava a santificação daquele povo. Nós somos as pessoas que temos o poder de transformar vidas. De uma maneira geral, não estou falando exatamente da igreja aqui, mas de um modo geral. Muitas vezes nós, como igreja, nós não nos importamos com os doentes, porque Jesus veio para transformar e salvar os doentes. Aleluia. Muitas vezes nós sabemos de pessoas drogadas, de pessoas largadas na rua. Nós muitas vezes vemos pessoas em estado miserável no meio da rua e não nos importamos, às vezes até ignoramos. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados com aquele que está bem, né? Com aquele amigo que está bem. Não que todos precisam de Jesus, todos precisam de Jesus. Mas o que eu quero dizer, igreja, é que nós devemos ter sempre um olhar de amor ao necessitado.
pecado de Sodoma e de Gomorra, que fez a ira do Senhor ser maior naquele lugar, foi o desprezo que ele tinha com o pobre necessitado. Além da vergonha e imoralidade. Mas a palavra diz que o desprezo ao necessitado fez a ira do Senhor destruir aquele lugar. E nós temos sim condição de tratar o doente, de levar as suas necessidades e falar do amor de Deus. Ou seja, nós estamos fazendo o que enquanto processo de santificação? Só para nós mesmos? Não. Nós devemos sempre levar um pouco, levar e transformar vidas necessitadas em todo lugar que estivermos, sem distinção de pessoas. Aqueles que não quiserem, Deus tem a obra do Espírito Santo. Mas saia daqui sabendo que você é um influenciador da palavra de Deus. Aleluia. Você é o sal. Lembre-se que o sal não se influencia em tempero nenhum. E você é o sal onde vai salgar qualquer lugar que esteja sem tempero. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós temos essa mensagem e, para finalizar, nós temos em 1 Pedro, capítulo 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, fala. 1 Pedro 15 e 16 diz assim: pelo contrário, segundo que é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. A palavra nos ensina a sermos santos, porque Ele é santo. Lá na oração do Pai Nosso fala: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando nós nos santificamos, nós santificamos o nome do Senhor. Porque muitas vezes, como eu falei, alguns não têm se influenciado por nós, porque nós não santificamos o nome do Senhor. Nós temos muitas vezes sujado, manchado o nome da igreja. Isso tem desviado muitas vidas têm se denominado como ateu, porque ele vê muita aberração na igreja, muita vergonha, muita tristeza. Mas, quando a igreja entender e se santificar, e santificar o nome do Senhor, o nome do Senhor vai ser conhecido, o nome do Senhor vai ser desejado. O mundo tem que olhar para nós e vermos que a nossa santidade e desejar isso, desejar o nosso Deus, sermos testemunho de referência, de transformação. É isso que vai nos levar ao processo de santificação. Né? Santificado seja o teu nome, Senhor, através da igreja, através de cada um de nós, através de nossas vidas. Né? E eu termino essa mensagem lembrando de outra coisa. Que se você acha que é difícil a santificação, se você acha que é difícil ser santo, se você acha que a caminhada é dura e pesada, né, você para e respira um pouco. E lembre de um peixinho no mar. Peixe no mar, não sei se você... no mar tem peixes comestíveis e outros não. Aí vai, o pescador traz um peixe, vende, nós levamos para casa e temos que fazer aquele peixe do mar maravilhoso. Aí a gente pensa assim: mas o peixe é do mar, por que ele não é salgado? A água é salgada, mas o peixe não é salgado. Eu vou ter que temperar com sal, vou ter que colocar sal no peixe salgado. Não é isso? Mas aí você para pensar e diz assim:
O mar é o mundo do peixe. Ou seja, ele é de água salgada, mas ele não é salgado. Ou seja, ele está no mar, mas ele não é influenciado pela água do mar. Assim somos nós. Nós somos como esse peixe, nós somos desse mundo. Mas nós não temos influência desse mundo. Aleluia. Pelo contrário, nós vamos nos possuir do sábado, nós vamos mudar esse mundo. Louvado. Através do processo de santificação que Deus opera em nós. E nosso destino, né, tem de bom ânimo, como eu disse para Josué, nosso destino é a glorificação, é sairmos desse corpo corruptível e sermos transformados e verdadeiramente sermos santos, como Ele é santo. Aleluia. Nós temos a promessa do processo de chegar ao céu e sermos transformados assim como Ele é, glorificado no corpo incorruptível. Igreja, que nós possamos entender nessa noite que não existe crente sem ser santo e separado. E não existe você estar em santidade, mas não ter amor. E não existe amor sem as obras da santificação. Que nós possamos entender, aplicar nos nossos corações, que sem santidade não veremos a Deus.